Olá, pessoal! No Café com Janaína de hoje, estamos recebendo a fonoaudióloga dos artistas, Luísa Catoira. Tudo bom, Tudo bem, Luísa? querida? A Luísa diz que é fonoaudióloga dos artistas, mas ela é quase tão artista quanto os pacientes dela, viu? Só falta o DRT, ela toma o lugar de todo mundo aí, não é, Tomo Lu? nada, tomo nada. Eu prefiro ficar nos bastidores mesmo, amor. Esse negócio de ficar lá em cima do palco, falando as coisas que vocês falam, gravando os textos da maneira que... Nossa, é mágico, né? Então, não, eu fico nos bastidores mesmo, tomando conta e tá tudo certo. Mas a voz dela já apareceu em alguns lugarzinhos aí que eu sei. Um bastidor não tão bastidor, porque a voz tá lá, pra todo mundo ouvir. Você sabe que foram 3 vezes que me pediram para fazer locução. E teve uma coisa que vocês não sabem também, que uma vez eu participei de um curta. Uma paciente me pediu para eu ser a fonoaudióloga do curta dela. Nossa, Tá bom, tô falando, só falta o DRT pra só tomar falta no... DRT. E como foi essa experiência de fazer o curta? Cara, foi muito legal, assim, eu fiquei muito nervosa, porque uma coisa é dar entrevista, conversar com vocês, enfim, é uma coisa à parte. Agora, na frente das câmeras é muito difícil para mim, né? Parece que a câmera realmente engole a gente. Eu agora que estou trabalhando muito com vocês na frente da câmera e depois da pandemia, realmente eu já estou um pouco mais habituada. Mas naquela época não tinha isso. Eu tinha pouco texto, não era uma coisa absurda, mas é muito legal conseguir passar e experienciar mesmo essa possibilidade de estar no lugar de vocês, porque a gente começa a sentir o que vocês sentem, né? Então, é entender como é que a respiração falta, como é que você dá aquele branco, de repente você fala, meu Deus do céu, eu ia falar e eu não me lembro o que eu tinha que falar. Enfim, tem uma série de coisas que a gente não tem noção quando a gente simplesmente é fonoaudióloga, entendeu? Não é a gente não está na pele de vocês. Então, tanto o curta quanto as experiências de ter feito as locuções me trouxeram experimentações que eu trouxe para a prática de vocês, né? Na experiência mesmo, né? De trabalhar junto com vocês. É complicado, é mágico. Como a voz muda quando a gente fica nervosa, né? Ela some, desaparece. Some. Você fala e ela... É absurdo. Essa semana mesmo teve uma paciente, ela está fazendo, ela é a primeira protagonista dela. E ela, outro dia falou pra mim, Lu, eu fiquei sem voz, porque eu descobri que ia pro teatro uma pessoa que ela gostava muito, que era um artista importante, né? Com o filho, ela tá fazendo uma infantil. E ela falou, quando eu descobri que ele ia pro teatro me ver, a voz falhou. E aí ela me ligou, ela falou, o que eu faço? Eu falei, olha, primeiro relaxa, porque a tua voz vai estar toda aí. E a gente fez uma série de exercícios para ver se dava uma baixada, e ela baixou a bola, ela deu conta. Mas ela é nítido como, de fato, o emocional acaba com a gente, né? Então, a gente tem que ter aquela coisa que eu sempre falo para vocês, faz exercício todo dia, trabalha a parte física para que, na verdade, a gente tenha a fisiologia a nosso favor, né? A técnica tem que nos ajudar. Porque na hora que o emocional bate, a gente trava inteiro, né? Aí falta a voz, falta a respiração fica curta, enfim, fica tudo um horror, né? É complicado. Trava tudo. Luísa, a gente que é aluno seu, a gente já ouviu várias vezes, mas o público não conhece. Como aconteceu esse seu envolvimento com o meio artístico? Olha, foi um presente, na verdade. Quando eu voltei de São Paulo, eu morei em São Paulo 17 anos. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu abri um consultório e eu sou, além de fonoaudióloga, sou acupunturista, né? Aí um amigo me mandou a Mabel César, que é uma das maiores locutoras e dubladoras do país. Sou aluno dela também. Ela é maravilhosa. E hoje é uma irmã para mim, porque ela me deu um dos maiores presentes sem querer. Ela veio para o consultório para eu fazer acupuntura nela, porque ela estava com uma série de questões e a gente começou a fazer um trabalho de acupuntura. Na segunda semana que ela estava comigo, ela estava fazendo uma peça e ela ficou sem voz. Aí ela me mandou uma mensagem, ela falou, Lu, eu tô sem fonoaudióloga, o que eu faço? Eu tô sem voz e amanhã eu preciso gravar. Ela tinha uma locução para Globo e ela tinha que fazer a última apresentação dela numa peça que se chamava Azarada. Era ela e um outro ator e os dois gritavam o tempo inteiro na peça. Nossa. Aí, eu nunca tinha trabalhado com voz diretamente, né? Aí eu falei, bom, Mabel, falei uma série de coisas que ela precisava fazer, né, em termos mesmo de motricidade oral, aquecimento, desaquecimento e principalmente o repouso vocal com um pouco de exercício. Enfim, dei uma série de instruções para ela fazer e Mabel é certinha, sabe? Ela é super focada e super disciplinada. E falei, amanhã, umas 3 horas antes da sua peça, eu vou estar lá com você. E fui pro teatro. Gente, que nervoso, você não tá entendendo. Era Mabel César, né? Não era qualquer outra pessoa.
Aí fiz o aquecimento com ela, a voz voltou, era muito mais nervoso e sobrecarga mesmo de trabalho. E a voz voltou, eu pedi inclusive microfone para ela e para o outro ator. Eu falei, gente, vocês precisam pôr microfone porque vai falhar, né? Enfim, é humano falhar. Ela conseguiu dar conta, aí foi bonitinho, porque no final da peça estava uma série de pessoas na fila já para cumprimentá-la. Eu não prestei atenção na peça, era cada órgão vibrando nervoso diferente. E aí foi bonitinho porque ela só olhou assim para mim, ela veio direto na minha direção, me abraçou, ela falou, você tá ferrada, porque a partir de agora eu vou te mandar todo mundo. E ela fez isso. E a partir daí eu comecei não só a receber os alunos dela, os amigos dela e tal, que tinham alguma dificuldade de articulação, de voz, alguma coisa do gênero, como também ela começou a me pedir para eu ir dar aula sobre cuidados vocais nas turmas dela de dublagem. Então na Cal, enfim, tinha uma série de turmas que ela tinha no Rio de Janeiro, eu ia junto com ela e todas as turmas eu tinha normalmente uma aula de pelo menos 2 horas, que eu falava sobre cuidados vocais, sobre o que precisava fazer para cuidar da voz e ficava analisando o que eles estavam fazendo e ajudando os alunos a chegar na voz que eles precisavam. Então era um dia muito legal e acabei conhecendo muita gente, não só da área enfim, artística, como pessoas normais, né? Que no final das contas conheciam o Mabel e enfim, veio muita gente para o consultório. A partir daí abriu o campo não só de dublagem, como essas pessoas da dublagem eram artistas e começaram a trabalhar com teatro musical, eu a comecei a acompanhar como pacientes, aí fui parar na UFRJ, mentira, na UERJ, né? Não era UERJ, meu Deus do céu. 3 dias depois... Unirio. Ah, tá. Você corta isso. Uma vez eu tinha entendido que você dava aula também na CES Gran Rio? Sim, não? sim. Também, depois. Né? Então não estou enganado. Não tá. Eu comecei a trabalhar na Unirio com teatro musical. Eu fui responsável por 3 peças lá. E aí aquela coisa, né? Muita gente nova, muita gente talentosa. E a partir daí o Marcos Brandão me convidou para que ele era meu paciente também, ele era da Unirio, e aí ele me convidou para trabalhar no CES Gran Rio já como professora da oficina de teatro musical e trabalhei lá 3 anos, só não continuamos por causa da pandemia e foi incrível, e aí realmente foi tudo. Então assim, teve dublador no começo, teve a parte de teatro musical e teatro musicado também. Em seguida, muito essa coisa de orientar pessoas dentro do CES Gran Rio como professora. E chegou o Bruno Gouveia na minha vida também, porque Mabel me mandou. Bruno Gouveia, para quem não conhece, é só o locutor do Biquíni Cavadão. Vocalista. É, locutor não, vocalista do Biquíni Cavadão. É que tem tanto locutor também, seu aluno, que acaba misturando. E no final das contas, os locutores mesmo que acabaram com a Escola da Voz, eu acabei trabalhando com muito mais locutor do que na minha vida inteira, né? Então foi muito louco, assim, graças a Deus tô com uma série de pessoas que são como você, assim, trabalha numa coisa e de repente faz outra e muda de vida de repente, então vira artista, vira locutor, vira cantor, e aí a coisa tá sendo deliciosa. São 12 anos já nessa área, apesar de eu ser fonoaudióloga há 30 e... mas eu tenho 12 anos trabalhando só com voz artística. Maravilhoso. É muito gostoso. Para quem não sabe, para quem não é do Rio, a Cal é uma das principais escolas de arte, de teatro do país. Sim, né? sim. Olha, eu tenho alunos da Cal. Outro lugar que é muito legal, que eu trabalho muito como apoio, é o CEFTEM. Né? Inclusive eu trabalhei o ano passado e retrasado na Cia Transforma, que era uma coisa super inovadora com relação de fato a teatro musical, pessoas que não tinham acesso a teatro musical, então foi incrível. Enfim, é um trabalho muito legal que a gente tem, que eu tenho o prazer de todo dia ter uma coisa muito diferente e todo dia tem é uma sensação de ter que estudar mais, porque são coisas novas que aparecem para mim e só a prática, de fato, para me dizer algumas coisas. Por exemplo, no mercado, se você começar a estudar, procurar coisas com relação à alimentação, por exemplo, ninguém vai te dizer em estudo científico que determinadas coisas causam problemas para a voz. E o que tem acontecido comigo na prática pessoas que viraram, de repente, vegetarianas ou veganas, elas estão tendo falhas na voz e não tem nada anatômico. É uma questão funcional. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, assim, não estou falando mal de vegetariano e vegano, muito pelo contrário, que quando eu crescer, eu quero ser vegetariana, inclusive. Mas o que eu acho muito legal
você quer mudar de profissão alimentar, quer fazer essa mudança, você precisa de fato de uma nutricionista. Então, não dá para a gente simplesmente chegar e modificar as coisas todas achando que não vai ter vai ter problema. Né? Dá a impressão que é igual esses carros que usam 2 combustíveis. É isso aí. Você põe o álcool, ele anda de um jeito. Você põe a gasolina, é outra potência, Exatamente, né? exatamente. Eu tô com 3 pessoas nesse momento que, assim, vão para o médico, não tem nada na estrutura, na forma, na função, mas a voz está fraca. E aí não consegue dar conta desse trabalho todo que tem, sabe? Vamos pensar que vocalista tem que cantar, né? Cantor Horas, de teatro né? musical. Sim, é um vocalista, uma cantora de teatro musical e uma locutora. Sabe, que estão com falhas na voz significativas por conta de alimentação, que não tem nutricionista no meio do caminho, entendeu? Então é importante a gente pensar em tudo como equipe, né? É o otorrino, é o nutricionista, é o gastro, enfim, é uma galera que precisa estar perto, né? Para a gente fazer qualquer mudança estrutural. E com essa correria toda, além do curso online seu, você ainda tem dado aula? Tenho. Agora eu estou dando aula no Teatro do Blemix, que é um curso profissionalizante para atores. Então a gente está na 2ª turma já. Não é no curso de dublagem, no curso de Não, teatro de mesmo. de teatro. Eu de vez em quando dou aula no curso de dublagem para também dar uns pitacos falando, isso tá ruim, isso tá bom, e dar umas dicas e tal. Mas nesse momento, como curso constante, eu estou na Dublemix. Tem a Escola da Voz, que eu estou dando, inclusive, a mentoria toda quarta-feira para as turmas, as 2 últimas turmas. E, bom, vira e mexe tem cursos específicos, mas nesse momento o que está mais ativo é isso. Estamos esperando agora ver a possibilidade de novo do Sesgra Rio abrir. Né? Eu estava no CEFTEM, eu não consegui continuar por causa dessa coisa de muito horário e ter que estar no Teatro Riachuelo. Eu não consegui fazer a 2ª turma da Se Transforma. É porque não dá para estar presencialmente em todos os lugares ao mesmo tempo, infelizmente. Mas é um trabalho muito gostoso. Ai, que bom. Eu sei que você tem muitas histórias, se a gente for contar todas aqui, a gente fica várias horas, né? Tem livro aí, tem minissérie. Mas conta algumas histórias engraçadas, assim, de bastidor, assim, que você possa contar, que não vai ofender ninguém, lógico. Não, é muito engraçado porque, assim, eu tenho uma postura eu acho que é meio mãezona do pessoal e exige muito respeito, né, no pessoal. Então, uma vez eu lembro que eu estava indo para Niterói porque o pessoal da Unirio estava fazendo o Jovem Frankenstein. E aí, tinham 3 pessoas que estavam com a voz meio capenga, muito nervoso e não sei o quê. E aí começa, Lu, você vem, e eu fui. E aí cheguei nos bastidores e quando eu estava entrando comecei a ouvir uma gritaria, como se o pessoal estivesse aquecendo a voz, mas na gritaria. Foi muito engraçado, Janaína. Eu fui entrando, cada coxia que eu ia passando, ia apagando. E assim, ia desligando. Assim. E aí começava assim, Luísa chegou. E aí, no final das contas, eles abaixavam a bola. Porque não dava bronca, mas só aquela coisa do olhar e falar, pra quê? Né? Pra que vai gastar? Antes eram 3 horas de teatro musical cantando. Então aquece direito, né? Mas não fica fazendo essa firula toda, essa palhaçada toda, porque senão depois falha. Então, a partir daí, todas as vezes que eu entro em camarim, normalmente as pessoas falam assim, ela tá aí. E aí é uma coisa misturada entre um respeito absurdo e um certo medo de tomar bronca, né? Teve uma outra vez também que eu entrei num camarim e estava rolando whisky lá dentro. E eu ia atender um dos meninos. E aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei, ele não me viu o whisky passando, e aí ele pegou o whisky e só fez isso. Aí eu parei na hora, e aí ele me olhou, ele falou, oi Lu, tudo bem? Ele já tinha passado o uísque. Eu falei, graças a Deus que você passou. O uísque é para depois, não é nunca antes, né? Ele falou, de maneira nenhuma. Eu sei que você não ia me atender se você fizesse isso. Então, tem umas coisas bacanas com relação ao respeito que as pessoas se colocam nesse lugar de, puxa vida, parece que a consciência chegou. E teve uma vez também que eu estava nos bastidores com o Bruno Gouveia. E aí, o camarim dele no Rio de Janeiro é muito cheio, porque vão muitos amigos, né? E aí, eu sempre tô com ele, sempre que eu posso, eu tô com ele no Rio, às vezes em São Paulo também. E foi bacana porque eu entrei, o camarim tava lotado. E assim, camarim do Bruno é um monte de comida, um monte de bebida, um monte de tudo, e ele não come naquele momento. Ele até pede para separar o que ele quer e aí depois ele come. E foi muito bonitinho porque ele olhou para aquilo tudo e ele falou assim, meu Deus, onde é que a gente vai fazer? A hora que a gente viu, a gente estava numa sala
enorme, só tinha eu e ele. O camarim era uma coisa minúscula, tem 300 pessoas. Eu e ele sozinhos numa sala enorme. A gente sentou no chão e eu comecei a fazer o eletro, o laser, não sei o quê. E ele quietinho, ele é um cara que se concentra, enfim, é uma delícia trabalhar com o Bruno. Então, é assim, outra coisa bacana, uma vez nos bastidores também do Faustão, em São Paulo, eu vim pra cá e foi a primeira vez que eu entrei num camarim com o Biquíni Cavadão. O que você imagina de um grupo de rock? Uma bagunça, uma bebedeira, uma curtição, mulherada. Eu entrei num camarim com meia luz, todos sentadinhos, e o Birita tocando bar. O Birita é o baixista, tocando bar na violinha. Nossa. Eu olhei para aquilo e falei, eu acho que entrei no camarim errado. Todos calmos e tranquilos, e aí você vê a seriedade, né, da coisa. E aí foi uma delícia. Eu estava muito nervosa, porque foi a primeira vez que eu ia atender de fato o Bruno no meio das pessoas. Foi logo no comecinho. E deu aquela sensação assim de, meu Deus do céu, vai todo mundo me olhar, vai todo mundo ver o que eu estou fazendo. Então, sempre as histórias de camarim têm envolvido muito respeito, muito carinho e o que eu sempre faço é deixar para vocês a noção do que é importante para vocês, dos cuidados que vocês precisam ter, do respeito com o próprio corpo, do respeito com a voz. E eu acho que isso eu faço no dia a dia, né, tanto comigo quanto com os meus pacientes, alunos e amigos, né? E aí a coisa vem de um carinho, sabe? Toda vez que eu entro em algum lugar, eu falo assim, ela chegou, e de repente é aquela coisa de falar assim, Lu, quando eu senti o seu perfume, eu me acalmei, que eu sabia que tudo ia dar certo, sabe? Então, é muito gostoso você ver que essas coisas acontecem. Uma outra história muito bonitinha foi, um pouco antes da pandemia, eu estava no consultório, aí o Iglesias me ligou, o Léo Iglesias estava fazendo Shrek no teatro, no Shopping da Gávea. Ele me ligou desesperado. Luísa, pelo amor de Deus, eu tô com a voz falhando, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Falei, bebê, que horas é a peça? Aí ele falou, acho que era 7 horas, eu falei, eu tô aí, você fica tranquilo que eu vou estar aí, vou te aquecer. E aí o Rômulo Belotti estava lá também como burro, e também não estava com a voz 100%. Bom, na hora que eu estava saindo para lá, estava com meu marido, a gente saiu, tinha uma paciente entrando no meu consultório, falando assim, olha, tudo bem? Aí eu falei, gente, eu não marquei a mulher, eu não marquei na minha agenda, eu tinha marcado com ela no telefone. Ela entrou, eu estava com a minha assistente, eu acabei de atender em 40 minutos, eu saí correndo com o Carlão, olha, o metrô chegou na hora, a gente entrou na hora no metrô, sabe quando você desce a escada, entra no metrô, o metrô abre, você sai correndo do metrô, e do Leblon até a Gávea, a gente foi correndo, todos os sinais iam fechando, sabe, coisa de filme. Bom, cheguei lá, faltava meia hora para eles começarem. Eu fiz o aquecimento nos dois, conversei muito, porque tem muito de nervoso, né? Conversei com os dois e tive com os dois dentro do camarim, foi uma delícia. Nossa, enfim, a equipe inteira do teatro me recebendo. E no final, quando acabou, o Léo falou assim, ele de Shrek ainda, né? Ele falou assim, gente, eu preciso dedicar essa peça à minha fonoaudióloga que está aqui, Luísa Catoira. E aí todo mundo, era o último dia, tava assim, muita gente da dublagem, muita gente do teatro musical. Eu ia jantar com meu marido e claro que aquele dia a gente não foi jantar, porque a quantidade de gente que foi lá fora me cumprimentar e me agradecer, enfim, tem até no meu Instagram tem esse episódio do trabalho, né, que filmaram e me mandaram. Não tinha joelho, porque aí começa a tremer, enfim. Então, eu tenho uma gratidão gigante por causa dessa coisa de você ver o retorno, né, acontecer. As coisas, o carinho que as pessoas têm e o respeito que as pessoas têm. Então, assim, nunca tive um episódio de você não pode entrar, ou então alguém mal criado, alguém mal-humorado, nunca, sabe? Assim, sempre foi uma coisa muito gostosa. Para mim, camarim é só a coisa mais deliciosa do mundo, né? Tem histórias lindas. Tem uma outra história, depois se você quiser, você edita tudo que você quiser. Uma vez eu entrei, Leandro Mello estava fazendo Madame Satã. E aí, no Teatro Cisne Gran Rio. Aí eu entrei, ele falou assim, você me dá 10 minutos? Eu falei, claro. Aí ele pegou um incenso, incensou o teatro inteiro. Foi lá, incensou tudo, parou, ajoelhou, rezou, entrou e falou, pronto, agora eu tô bem. Eu falei, o que houve? Ele falou, foi pedir licença. Aí eu falei, está bem. Eu fui lá, fiz o aquecimento dele e fez uma peça incrível. Assim, durante 50 minutos o cara gritava, cantava e pulava e dançava.
E, enfim, foi incrível o trabalho dele. Enfim, tem, assim, N histórias deliciosas de teatro, mas sempre com muito prazer, sempre com muito, muito carinho, sabe, de todos os lados, né? É muito gratificante. Tem outra história boa. O lançamento do Bruno, do último CD dele, que ele fez uma homenagem ao Paralamas do Sucesso. E o Herbert entrou, né, no último momento para dar um abraço no Bruno. E cantou umas músicas com ele. Quando acabou, o Bruno veio e falou assim: Lu, obrigado, porque o Herbert nunca tinha entrado para cantar junto com eles. Normalmente era o Bruno que entrava, né? Foi a primeira vez que ele entrou e ele falou assim: eu não sei se eu tinha conseguido fazer isso com tanta facilidade. Foi o aquecimento vocal. Então é muito legal você ver essas coisas todas acontecendo e com gente tão grande, né? É muito bom. Todo mundo passa nervoso igual, né? Se não estiver preparado. Passa. É muito legal você ver o respeito, por exemplo, que o Bruno já tem mais de 35 anos de palco, né? Ele toda vez para na frente, ele reza, sabe? Assim, tem imagens lindas dele parado, rezando, a música começando e entra, porque tem que ter uma concentração, tem que ter um momento de pausa. As pessoas que entram como pipa voada normalmente falham. Sim. Né? Então... acho que quem não muda aquela visão, né, para eles que são banda de rock, tem aquela visão da folia, né, do adolescente. A maioria das bandas de rock começam na adolescência, sim. Então eles têm aquele ímpeto, aquele fogo e não sei o quê. Quem não consegue mudar essa mentalidade para essa mentalidade mais profissional, dificilmente vai ter uma carreira tão longeva assim, né? Com certeza. E é sério, porque assim, não bebe, não fuma. Uma vez uma pessoa bem conhecida chegou no consultório, eu falei assim: bom, você tem que fazer isso. O que eu faço com meus 3 doses de uísque antes do palco? Eu falei assim: você tá vendo bebida aqui na frente? Ele falou: que você toma tá depois. Eu falei: toma depois, eu não tô bebendo e tô trabalhando também. Ele falou: Luísa, até parece que o Bruno não bebe. Eu falei: depois ele até bebe uma tacinha de vinho, antes nunca. Aí ele falou assim: tá, fez ele. Mas não bebe, por isso que a voz dele tá melhor agora do que era. Sim. Entendeu? Então, é uma questão de respeito, né? Respeito com o corpo, respeito com a voz, respeito com a profissão. Eu acho que tem que ter uma mudança de atitude, né? Não tem jeito. Com certeza. E o seu curso online da Escola da Voz, atualmente como que ele tá? Tem vaga aberta para quem quiser comprar? Como é que está funcionando? Sim, na verdade o que eu decidi com a equipe de lançamento nesse momento as vagas estão, a escola está aberta, né? Eu deixo lá no Perpétuo, então fica lá na minha página, né? Na minha bio, pelo seguinte. O que acontece? As pessoas têm 1 ano normalmente de acesso, eu estou dando 2, porque você sabe como aluna que é importante você de repente ver, de repente rever, até isso virar um hábito, né? Tem muito exercício, tem muita dica, tem muita informação. Então, eu estou deixando esse curso aberto e nesse momento eu não estou fazendo lançamento nenhum, exatamente porque tem muita gente pipocando e aí, até esperar um lançamento acontecer, e aí pode desanimar. Então, está aberto direto e está com aquele preço que vocês pagaram, né? Que é um preço promocional, tá? 597. Porque eu acho que tem que ser acessível, sabe? Eu acho que um curso sobre como cuidar da voz, como aquecer a voz, como neutralizar sotaque, você tem um pouquinho de tudo lá. Né? E aí, claro, uma outra pessoa de repente precisa se aprofundar um pouco mais, mas precisa ser acessível, né? Você precisa entender como é que funciona seu aparelho. E tem tanta gente que precisa do curso, né? Para cuidar da voz, é um instrumento de trabalho para muita gente. Tem muita gente que nem sabe que precisa. Sim, sim. É assustador. Tem gente que fala assim: eu vou mudar de vida, eu vou ser locutor. Aí tem uma voz que falha o tempo todo. É uma articulação que não é uma articulação que é perfeita para a locução. Como é que você vai fazer? Né? Você tem que pensar antes e organizar isso para depois você fazer de fato o seu trabalho acontecer. Porque tem muita gente que na pandemia principalmente mudou de profissão. Né? Parou de ser o que era e virou locutor. Sim. Mas aconteceu muito. E aí você para e fala assim: tá, mas a voz está falhando. E aí como é que você faz para de repente fazer um retake? Né? Tipo assim, eu fiz uma locução às 10 horas da noite com a voz ok, porque eu não tinha cantado o dia inteiro, não tinha falado o dia inteiro, estava tudo bem. E aí, de repente, de manhã, dia seguinte, você está com a voz meio capenga ainda, aquela voz mais grossa, mais grave, tem que fazer um retake até 9 horas da manhã. Você não tem a mesma voz. Quer dizer, você só vai ter se você tiver uma habilitação, sabe, de cuidar mesmo, um hábito de cuidar da sua voz todos os dias, que aí você chega exatamente na voz que você quer, do jeito que você quer, no ritmo que você precisa, enfim, você chega exatamente dentro daquele momento da voz. Então, você não precisa fazer tudo de novo, enfim. É uma coisa
é disciplina, sabe? E o ano passado eu acabei uma pós-graduação de fisiologia do exercício, que é exatamente pensando na quantidade de vezes que você precisa treinar o seu músculo como um atleta, para que, na verdade, quando você tem algum problema, o seu músculo responda, se recupere mais rápido. Então, é um atleta, né? Você que usa a voz como instrumento de trabalho é um atleta, porque tem uma série de estruturas musculares funcionando de forma muito intensa. E como é que você faz se você falhar? Né? Então, tem que trabalhar como atleta mesmo, né? Eu acho que se você começa a ter essa visão e se preocupar com o que come, com o que bebe, de que forma você faz os exercícios, sabe? Não treinar demais, não exercitar de menos. Enfim, entender como é que funciona esse trâmite. A hora que você está nesse lugar, cara, é muito bom, sabe? Entender ressonância, pegar o personagem na hora, enfim, é uma coisa muito gostosa você dominar o teu aparelho e fazer o teu trabalho funcionar, né? Então tá direto, o curso está funcionando bem bacana e tá, enfim, tem sempre gente nova, sempre gente gostosa, está sendo muito legal. Então, para vocês que se interessarem, aqui na descrição eu sempre deixo o Instagram, tá? A Lu tem 3 Instagram, né, Lu? Dois. É que o outro inclusive Da vai Escola ter da agora. Voz. Tem Escola da Voz, tem o meu, que é a Luísa Catoira, que é o pessoal, e agora tem a Sociedade de Voz Criativa. Sociedade Brasileira de Voz Criativa. Já estava esquecendo da Voz Criativa. Eu estou trabalhando com a Ana Paula Schneider e vem um curso lindo É um aí projeto agora. em conjunto, né? Sim, Das duas. Sim. A Ana Paula Schneider é uma das melhores em voz criativa que eu conheço, se não a melhor. Eu acho a Ana Paula um monstro. E a gente, o ano retrasado, resolveu fazer um curso acontecer, porque ela falava, Lu, eu não tenho coragem de ensinar ninguém sem proteger essas pessoas. A Ana tem muita consciência. E eu já era fono dela e a gente montou um curso lindo, que a gente veio até agora no início do ano para São Paulo para gravar. E tá mais lindo ainda do que o primeiro, né? Então, eu acho que vale super a pena, porque a gente ensina na prática como cuidar, como acessar os espaços, e a Ana mostra como é que ela vai acessando cada personagem, enfim, vai dando a mão mesmo para as pessoas chegarem nas ressonâncias certas e nas vozezinhas. É muito legal, é um curso que eu babo. Então, eu vou deixar os 3 Instagrams, a Escola da Voz, a Lu e a Ana Paula Schneider, que é o da Voz Criativa. Isso, Sociedade Brasileira de Voz Criativa. Tá, vocês seguem lá, tá? E lá tem o link para comprar o curso da Lu. Sim. Tá? E o outro curso vai sair ainda a segunda... Vai. É o terceiro já lançamento, na verdade, né? vai ser uma segunda versão, né? O outro a gente teve 6 turmas e essa versão é uma versão mais pocket, ou seja, mais barata, e eu acho que ela está mais completa. Eu acho que vale muito a pena, porque a gente resolveu também dar acessibilidade para essa possibilidade, né, de voz criativa. Bom. Tá bem Chegou legal. minha vez. Com certeza. Lu, uma mensagem final para os nossos espectadores. Difícil isso. Você podia me ter me preparado antes. Eu já cortei os babados. Normalmente eu peço para contar algum babado. Como você pode complicar... Babado não é bom, não. Então deixa a mensagem final. É lindo. Eu acho que assim, se você quer de fato ser um bom profissional, você precisa conhecer não só o teu aparelho, como o funcionamento de tudo, para que você não seja pego de calça curta. Ou seja, se você consegue trabalhar efetivamente os seus músculos todos os dias, você vai articular melhor. Se você trabalha respiração, você vai ter um melhor apoio, você vai respirar melhor. Se você trabalha a articulação, as ressonâncias, você chega em vozes com muita facilidade, em personagens diferentes com facilidade. E mais do que isso, você precisa trabalhar a laringe todos os dias para você chegar no grave, no agudo, no médio. Simplesmente você ter domínio da situação. Então, se você treina todo dia, você tem excelência no que você faz. Não adianta você querer mudar de profissão, ou ser um super ator, ou ser um super cantor se você não treinar, né? Então, a minha dica é: entenda do teu aparelho vocal, entenda como cuidar dele no dia a dia para você não ter surpresa num dia, porque, poxa vida, de vez em quando a gente vê as pessoas se prepararem, ensaiarem, não sei o que, no dia que tem a possibilidade, a voz falha, a articulação não vem, embola, a respiração, enfim. Então, eu acho que o negócio é se preparar, né? Eu acho que é importante a gente cuidar do aparelho vocal. Muito obrigado, Lu. Foi maravilhoso. Bom demais estar com você aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar, manda para todo mundo, se inscreve no canal, segue a Lu, me segue e gratidão. Bora. Obrigada, meu amor.
Você conhece o curso Escola da Voz? Ele foi elaborado para pessoas como você, que usa a voz como instrumento de trabalho. Nesse curso eu ensino aquecimento, desaquecimento, neutralização de sotaque, exercícios de articulação, o que fazer em caso de rouquidão, e se você não conhece, então precisa conhecer.